Bom dia, irmãos. Vamos continuar glorificando ao nosso Deus, abrindo as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1, e nós estaremos lendo os versículos de 7 a 11. Efésios, capítulo 1, versículos de 7 a 11. Diz assim o texto: nele temos a redenção. Convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Santo Deus, por esta manhã. Te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos, te agradecemos por esta escola, pela oportunidade que tem nos dado mais uma vez de compartilharmos a Tua Palavra com os nossos irmãos, com aqueles que estão presentes através da rede, os nossos amigos, irmãos, os que estão na Tua casa. Que o Senhor nos dê, Santo Deus, entendimento da Tua vontade. Abençoe neste dia, Santo Deus, a nossa nação, para que as decisões, Santo Deus, que vierem ser tomadas nas urnas hoje, faça com que nós possamos, Santo Deus, a cada instante refletirmos sobre aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e como o Senhor tem a direcionar, tem a como coordenar esta nação. Sabemos que o povo, Santo Deus, está para fazer a Tua vontade, mas tem o livre-arbítrio, Santo Deus, para decidir entre o certo e o errado. E nós te pedimos, Deus Pai, que o Senhor toque nos corações, para que quer seja um, quer seja outro que venha a ser eleito, mas que o povo, Santo Deus, a Tua igreja, possa desfrutar da liberdade, possa, Santo Deus, realmente ter o direito de orientar os seus familiares, possa, Santo Deus, realmente não ver famílias sendo destruídas com liberação de drogas, não ver, Santo Deus, famílias sendo destruídas por outras ideologias, e que o Senhor realmente faça-nos refletir a respeito do voto a ser depositado na urna, para que o Teu nome, Santo Deus, através das nossas decisões, seja glorificado. Nós oramos a Ti, Santo Deus e Pai, e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá. Quando nós olhamos para a carta de Paulo à igreja de Éfeso, nós vamos aprendendo algumas coisas interessantes, tá? E hoje eu coloquei como título nesta mensagem aqui: Revelações Divinas. Então, assim, o que é que Deus tinha em oculto que ainda não havia sido revelado? Se Deus, como Criador, onisciente, onipresente, onipotente, tendo o conhecimento Ele de todas as coisas, por que então ocultaria algo à criatura? E é interessante que quando nós olhamos aqui, Paulo, já nos versículos anteriores, vai nos mostrando que nós fomos chamados e somos aceitos perante Deus para louvor do seu nome. E ele fala assim: nós adquirimos, nós herdamos, nós possuímos isto, outorgado por quem? E ele então no versículo 7 ele diz: nele. Nele quem? No amado, em Cristo Jesus. Então, através de Cristo, nós adquirimos este direito de fazermos com que nós, chamados por Deus, possamos estarmos louvando, exaltando e glorificando. Então, eu falo assim: nele, em Cristo, nós temos a redenção, nós temos a libertação. E nós podemos, então, desfrutar deste contexto
através do tempo. Muitas das vezes, aquilo que nos escravizava, aquilo que nos prendia, agora em Cristo, nós temos a libertação, nós temos a redenção. Pagaram-se um preço para que aquilo que nos separava de Deus, agora venha a ser aniquilado. Aniquilado através do quê? Através do sangue de Cristo. Então, quando nós olhamos para a ira de Deus, e aí a gente vai vendo ali a função do sumo sacerdote, todas as vezes que Deus se levantava contra o seu povo, e aquele povo sentia que realmente Deus tinha pesado a mão sobre eles, eles iam lá então, levavam o cordeiro, levavam um animal a ser sacrificado, para que Deus então, através daquele sacrifício, recebesse a sua confissão e perdão dos seus pecados, para dar a eles uma nova oportunidade. E agora o que é que Deus faz? Deus, já insatisfeito com o poder do pecado, com a forma com que o pecado realmente oprimia este povo, a consequência ou as consequências que o pecado trazia na vida daquele povo, Deus então agora resolve fazer um sacrifício. Não é mais o homem que faz o sacrifício. E quem faz o sacrifício agora é Deus. E o que é que Deus faz? O texto aqui diz que Deus então oferece o seu Filho em sacrifício para que nós possamos ter o perdão divino e nós recebamos então a riqueza disto. É interessante, nós comentávamos aqui com os irmãos da semana passada. Nós, através da nossa limitação para compreendermos as coisas e valorizarmos aquilo que temos, dificilmente você vai dar tanta importância a alguma coisa recebida, se aquela coisa recebida não for de grande valia para você. Se ela não tiver um significado muito especial. Ou se você não gostar muito daquilo. Porque se você recebe alguma coisa que você olha e não cai na graça, você não se sente bem, não está do seu gosto, você tende a desprezar. O sacrifício de Cristo para a humanidade é desse jeito. Quando você olha para o sacrifício de Cristo e olha para o sacrifício por meio da fé, e você entende que aquilo é algo especial, é algo de grande valor na sua vida, é algo que realmente vai fazer com que você não seja mais condenado, e olhando para aquilo, você entenda realmente o que é uma condenação. Se eu falar para os irmãos aqui, os irmãos, vocês sabem o que é ser preso? Você sabe qual é o desconforto de passar atrás de uma grade? Você sabe qual é o desconforto de ser humilhado? Você não. Você não sabe. Então, se você não sabe o gosto que tem. E você olha muitas das vezes para aquele que está preso, você fala assim, tá preso Tá preso porque quer. Eu mesmo já falei isso. Tá preso porque quer. Vai para lá porque é bom. Porque se não fosse bom, não ia. Aí você olha para os que estão lá e fala, isso aqui é um inferno. Você não sabe como é ruim estar aqui. Estar aqui é péssimo. Por que é que o camarada vai para lá? Porque tem alguém mais forte do que ele, que faz com que ele cometa delitos, e os delitos cometidos em carcério. Aí você fala assim, mas será? Será que é isso mesmo? O que Deus mostra para nós, através do sacrifício de Cristo, é exatamente isto. Mesmo que você não saiba quais são os desconfortos da condenação, mesmo que você não saiba quais são os desconfortos de ser aprisionado, e esteja eternamente angustiado e oprimido pelo peso
do pecado, eu vou fazer uma coisa com você. Antes que você vá, eu vou pagar um preço para você não ir. Você aceita esse preço pago para você se ver livre dessa situação? Se você for assim, calma aí. Aquele negócio, aquele lugar realmente não é bom. Eu acho que é melhor eu aceitar isto, viver de forma que eu não vá para aquele lugar. Eu aceito a sua proposta. Eu aceito. O que Paulo está mostrando para nós é exatamente isto. Você olha, Deus, até o presente momento, até o sacrifício de Cristo, mesmo já tendo ele isto em mente antes da criação do mundo, mesmo ele já sabendo antes da humanidade que este seria o plano, agora ele nos revelou através de Cristo Jesus. Assim, você entender isto e querer se ver livre disto, ele vai colocar aqui. Isto é uma riqueza de graça. Isto é você dar valor por um preço inestimável que foi pago por você, para que você não seja aprisionado como outros estão. Se você entende isto, aí ele vai mostrar para você que é através de Cristo que nós alcançamos esta redenção e esta libertação. Eu fico olhando hoje, algumas situações que acontecem com jornalistas. Jornalista tem a liberdade de falar o que quer, né? Você acha que tem o direito de falar. Aí alguém chegou e falou assim, você não pode falar isto. Quando o camarada caiu na real, que proibiram ele de falar, mas ele ficou injuriado. Porque ele nunca soube o que é não ter liberdade. Então, assim, quantas vezes você já quis falar alguma coisa? E nunca teve oportunidade nem direito de falar? Você se cala. Porque você não conhece o outro lado. E você está calado, não é porque te proibiram, é porque você não teve acesso à liberdade de falar. O outro que tem a liberdade de falar e agora foi proibido, ele já sabe como é ruim ficar sem falar. O que o Senhor está falando para nós é exatamente isto. Olha como é que Deus trabalha. E você, dentro de toda a sua sabedoria, ele coloca aqui no versículo 8, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Você, dentro de toda a sabedoria de Deus, ele elabora um plano este que nós jamais iríamos entender, jamais iríamos compreender, se o Senhor, através de Cristo, não revela. Estava lá nos planos de Deus. Ele já sabia disto. Já sabia o que era capaz para a humanidade. Mas se ele não revela, por mais que nós venhamos imaginar como seja, nós nunca teríamos o entendimento do que isso realmente é. E é bom, irmãos, nós olharmos para isto. Porque você, não veio por acaso. Não caiu do nada. Não aconteceu no estalar de dedos. Isso já estava dentro dos planos de Deus. Revelar Cristo Jesus para perdão dos nossos pecados. Há muita gente que tem dificuldade para entender isto. Tem. Como nós também tínhamos. Mas um dia, por um start, assim, no estalar de dedos, nós conseguimos entender. Falei assim, que coisa interessante. Se eu aceitar Jesus como meu Salvador, eu não vou perecer no inferno. Aí o que eu fiz? Eu não sei como é o inferno.
Mas é melhor ficar fora dele. É melhor ficar fora. Se eu não entendi, agora eu estou entendendo que existe a oportunidade de estar lá e não estar, então é melhor não estar. Hã? Por que é que eu vou falar só para ser proibido? Hã? Por que é que eu vou forçar a barra para ser preso? Por quê? Já não sei que é ruim. E aí nós ficamos olhando assim, assim, se eu conseguir entender, por que é que muitos não entendem? O que Paulo está falando para nós, irmãos, é que ter o entendimento da sabedoria de Deus é necessário nós realmente olharmos para aquilo que Deus já havia planejado. E ele planejou com entendimento, sabendo exatamente quais são as partes que deveriam ser reveladas para que tivéssemos compreensão do seu plano. Então, assim, nós muitas das vezes olhamos para isto e nós não conseguimos entender. Assim, por que é que Cristo veio? Porque tinha um Deus ofendido com os pecados dos homens, e para aplacar a ira de Deus era necessário o derramamento de sangue. Ele faz o sacrifício, e fazendo esse sacrifício para a remissão de pecados, este Deus irado com a humanidade, agora aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, faz com que este Deus irado se torne um Deus bom, se torne um Deus justo, se torne um Deus agora que volta a interagir com aquele que estava distanciado dele. Assim, entender isto é você realmente parar para olhar para os mistérios que Deus ainda não tinha revelado, e tendo revelado, entendido, aceitar a revelação. Então, quando eu coloquei o texto aqui, revelações divinas, aí o irmão ali falou assim, agora vamos começar a ver o fogo descer. É melhor não ver o fogo descer. Porque quando o fogo desce, o fogo faz justiça. E todos que estão impuros vão ser queimados. É melhor ver a revelação divina para nós subirmos. Não ver o fogo descer. O fogo desceu sobre Sodoma e Gomorra, destruiu Sodoma e Gomorra. Então, o fogo desceu na sarça e já falou para Moisés, não encosta aqui não, porque senão você vai ser queimado. Porque quando o fogo desce é assim. Mas aqui é bom nós olharmos para isto e vermos realmente os mistérios sendo revelados. Ele coloca aqui no versículo 9, que Deus então desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Então, quando Deus desvenda, ele faz com que se torne público a cada um de nós. E o entendimento disto, querer saber disto, está em nós. Por que é que Paulo faz isto? E qual era o grande problema aqui? Muita gente, muitos líderes religiosos, muitos falsos apóstolos, muitos filósofos, muita gente com muita cultura. Qual era e onde é que estava o conhecimento deles? Onde é que estava a sabedoria do homem? No conhecimento humano. Paulo fala assim, olha, tira tudo isso do caminho de vocês. Eu vou mostrar para vocês que a sabedoria e o conhecimento não está no homem, mas está naquilo que Deus revelou. Isto é fé. Entender isto, ter o conhecimento, fazer com que isso seja esclarecido, olharmos e entendermos e tomarmos uma decisão em relação a isto,
Você precisa querer. Eu conversava com o Senhor esses dias e você, olha, eu passei aqui para agradecer. Durante quase 70 anos da minha vida, eu tive problema. Um dia nós estávamos conversando, você lembra? Eu se lembro. Hoje faz 1 ano. Você falou para mim, assim, olha, se você quiser ser liberto, você será. Se você não quiser ser liberto, você vai ser aprisionado, escravizado e humilhado. Você quer ser liberto ou quer ser humilhado? E você, eu quero ser liberto. Pois então vamos orar. Para que em nome de Jesus você se liberte. E ele falou assim, hoje tem 1 ano que eu fui liberto. Você lembra dessa data? Olha que coisa interessante. Você passou tanto tempo escravizado. Tanto tempo escravizado. Somos nós, irmãos. Oprimidos. Maltratados. Condenados pelo pecado. No dia que nós quisermos, o Senhor liberta. Mas eu preciso querer. E Paulo fala assim, olha, você não vai ser liberto em cima de filosofias humanas. Olha o que esses homens pregam para vocês. Olham. Vocês vão ficar presos a essas filosofias, a esses conceitos desses falsos profetas, ao conceito destes judaizantes. Para que isto? Isso não liberta. Isso você não faz vocês entenderem os mistérios de Deus, nem os segredos de Deus. Não faz. Mas na hora que você quiser entender isto, não está mais oculto a você. Não está mais. E você pode tirar proveito disso e se libertar. E é interessante nós olharmos para isto. Porque quando Deus revela, Ele revela por completo. É o sopro do Espírito. Você queria ver o fogo desse... Esse é o carro de Deus. Diz que Deus faz o seu carro e o seu caminho nas tormentas, então. Mas é interessante nós olharmos para isto. Porque Deus vai revelando os seus segredos, vai revelando os seus mistérios àquele que busca ter o entendimento. E aqui, Paulo vai deixar bem claro a todos nós. Isto é segundo a sua boa vontade. Vontade de quem? Vontade de Deus. Segundo o seu beneplácito. Foi Deus que se revela através de Cristo. E esta revelação faz com que tenhamos entendimento. Tendo entendimento disto, ele diz que agora aquilo que estava oculto não está mais. Não está mais. Você olhar para a revelação desta forma, faz você encontrar o caminho dos céus. Olhar para a revelação em cima de filosofias e conceitos humanos, não coloca você nos céus. Não. Eu fiquei olhando esses dias das nossas conferências. Eu convidei uns rapazes ali para vir aqui. E eu assim, vai ter revelação? Você não sai revelação como promessa de bênçãos, pode ir lá. Não, porque eu fui ali em cima, lá o fogo desceu. Então vai para lá que o fogo vai descer também. Mas ele viu que aqui não tinha tanto carvão queimando para descer fogo. Aí ele assim, não veio não. Mas é assim, irmãos. Eu quero a revelação que me satisfaz. Eu não quero uma revelação que contraria a minha vontade. Eu não quero uma revelação que mude o rumo da minha vida. Eu quero uma revelação que da forma que eu estou, eu consiga agradar a Deus. Tem como isso acontecer? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. O que Paulo está trazendo o entendimento dos irmãos de Éfeso é exatamente isto. Assim, aquilo que você fazia de acordo com a sua vontade, que era levar o animal para que o animal fosse sacrificado e o sangue derramado para perdão dos seus pecados,
isso já não funciona mais. Isso já não funciona mais. Porque agora, ou você aceita a revelação dos mistérios de Deus através do sacrifício de Cristo, ou não tem mais sacrifício que agrada a Deus. Não tem. E é bom nós olharmos para isto e vermos que muitas das vezes, enquanto não entendermos isto, fica difícil realmente fazermos a vontade de Deus. O versículo 16 do capítulo 3, Paulo diz: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. Onde é que está aqui a riqueza disto apresentado? Não é ter o homem exterior renovado, mas ter o homem interior renovado. Porque quando você renova o seu interior, a Bíblia diz que do seu interior flui rios de água viva. Então nós muitas das vezes queremos ser renovados de lá de fora primeiro. Não funciona. A nossa renovação acontece primeiro na parte de dentro. Por isso que você tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, e neste coração de carne você vai passar a ter o entendimento de quem é Deus e daquilo que Ele fez. Aceitando isto, as coisas começam a ser transformadas. Esses dias eu vi uma senhora dando testemunho. E eu falava assim, olha, o filho dela tinha sofrido um acidente e o coração do filho foi transplantado para um outro homem. E ela falou assim, olha, quando eu vejo você com o coração do meu filho, é mesmo que eu vejo o meu filho em você. Interessante isso, né? O que é que fez ela ver o filho dela naquele que tinha recebido o coração? Ver que aquele que tinha um coração que não funcionava direito, agora está com o coração funcionando bonitinho. O que Deus quer é exatamente isto. Se o seu coração não me agradava, se ele não estava de acordo com a minha vontade, se ainda ele não tinha compreendido o que é fazer a minha vontade e ser transformado, quando eu remover este que é contrário à minha vontade e colocar um de acordo com a minha vontade, você começa a ter entendimento daquilo que eu quero que você faça. E o porquê você foi chamado para fazer isto. E é interessante que aqui ele está falando para nós que isto nos fortalece. Porque quem nos dá esta força é o poder de Deus para compreendermos que o nosso homem interior agora não anda mais de acordo com a vontade do homem exterior e ele agora passa a fazer a vontade de Deus. E eu falo para os irmãos, é mistério isso? Assim, quando é que você consegue compreender isto humanamente falando? Não tem como. Não tem como. O que Paulo está querendo mostrar para a igreja é exatamente isto. Nós só passamos a fazermos a vontade de Deus quando nós permitirmos que Deus, através de Cristo Jesus, entre na nossa mente e nos dá entendimento daquilo que Cristo, o propósito do porque ele veio, o sacrifício que ele fez para o perdão dos nossos pecados e a forma que ele nos libertou da condenação eterna. Fica diferente. Fica diferente. Aí a igreja olha para isto e vai entender que, de acordo com a vontade de Deus, aquilo que estava proposto em Cristo, o propósito de Deus com Cristo era fazer com que toda a criatura que através do pecado tinha afastado da vontade dele, agora se volte através de Cristo para ele. E olha lá o que ele diz aqui no versículo 10. O propósito, a vontade de Deus através de Cristo é de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra.
Então, o propósito de Cristo é fazer com que toda a criação agora se volte para a glória e o louvor de Deus. Não era assim. Não era assim. Cristo veio para fazer assim. O que Paulo está falando para a igreja de Éfeso, isto é mistério. Isto que Deus revelou, não revelou através de filosofias humanas. Ele revelou através do sacrifício de Cristo. E sem Cristo, nada, absolutamente nada, vai a Deus. Nada. Quando nós oramos, o Senhor Jesus diz: olha, aquilo que você pediu ao Pai em meu nome, Ele vô-los conceda. Ou concede. Mas nós temos que orar como Ele, como mediador. Aquilo que eu venho a fazer para louvor a Deus, eu tenho que fazer com Ele como mediador. Tudo. E esse conceito aqui de fazer convergir, Paulo vai mostrar para nós que, quando nós olhamos para a nação de Israel, já estava proposto que aquele era o povo de Deus e o povo seria restabelecido como nação. Porém, o texto aqui, Paulo vai deixar bem claro que era para os judeus não olharem somente para a nação de Israel. E ele vai fazer questão de mostrar isto. Ele fala assim, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E aqui, quando ele fala, e você olha para aquilo que é celestial, e não o universo criado, mas os anjos que estão lá para glorificar a Deus, tanta humanidade aqui, quer seja dos vivos, quer sejam dos mortos, nós fomos chamados para fazer com que Cristo exerça a supremacia. Então Deus coloca toda a criação debaixo de uma única liderança. Quem é o cabeça? Cristo. Então, quando ele fala aqui em convergir, ele fala assim, ele é o cabeça e todos os outros que fazem parte deste corpo seguem a orientação do líder. E aí, nós vamos olhando para essa situação e vamos vendo aqui o apóstolo Paulo mostrando para a igreja que não tem como nós querermos fazer a vontade de Deus sem termos o líder, que é Cristo como orientador. Aqui, ele vai mostrando para nós, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto nos que estão nos céus, como nos que estão na terra. Toda a humanidade e todas as hostes angelicais. Todos debaixo de uma única cabeça. E o cabeça é Cristo. Nós, como igreja, fazemos parte deste corpo. E um dia prestaremos conta disto. Um dia seremos chamados para validar isto como homens. Quando a gente olha para o capítulo 3, versículo 15, ele diz que ele, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O que é que Paulo está falando aqui?
no versículo 10, ele vai fazer convergir em Cristo todos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, isto irá convergir. Convergir em quem? Nele. Nele, Cristo. Você vê que no versículo 7, nós começamos lá. Nele temos, nele quem? No amado, em Cristo. E aqui no 11, ele diz, nele quem? Nele em Cristo. Digo, em quem também fomos feitos herança. Então, não tem como nós fugirmos disto. Não tem como nós olharmos para isso e querermos entender de forma diferente. Ou você se torna herança de Deus através de Cristo Jesus, ou você não faz parte desta herdade. Não tem como. Ele diz que aqui nós fomos feitos herança. Olha para a humanidade. Toda a humanidade quer virar uma estrelinha no céu. Todos. Mas eu vou falar uma coisa para você. Você só vira uma estrelinha no céu. Você só tem o nome gravado no livro da vida. Você só tem a certeza de que um dia estará diante de Deus. Se isto é uma condição imposta e ela é irrevogável. Isto é um postulado. Se cumpre da forma que está escrito, sem questionar. Ou se torna herança através de Cristo Jesus, ou não possuirá herdade nenhuma. Acabou. O que Paulo está mostrando para a igreja de Éfeso é exatamente isso. Dá para você entender este mistério? Dá para você entender isto? Que somente através de Cristo Jesus nós nos tornamos herdeiros de Deus? E ele agora não está falando para o povo judeu. Porque ele sabia que o povo judeu já se considerava a herança de Deus. E se consideram até hoje. Nós somos o povo eleito. Tá bom. Mas Paulo está falando da igreja. E por que ele fala da igreja? Porque ele fala assim, olha. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós quem ele está falando? Dos judeus. Que de antemão esperamos em Cristo. E também nele em vós. Vós quem? Os gentios. E a gente vai ver isso aqui a semana que vem. Mas só para a gente fechar o raciocínio aqui. Então, quando ele fala assim, olha, este povo eleito, este povo que se torna, toma posse deste direito de eleição, por ser um povo de Deus, entenda o seguinte, tanto nós judeus quanto eles gentios, só se tornarão herdeiros do reino de Deus por meio de Cristo Jesus. Se não for por meio de Cristo, não tem herdade nos céus. Não tem. E é bom nós entendermos isto. Porque isso está de acordo com o quê? Isso está de acordo com a vontade de Deus. Não de acordo com a vontade dos homens. E é bom nós olharmos para isto. Porque tem muita gente achando que, de uma forma ou de outra, já se tornou herdeiro. Esses dias eu brincava com um camarada. Eu falei assim, para de palhaçada, rapaz. Falei assim, dizem que... Eu nunca pesquisei. Mas uma boa parte, tanto dos Oliveiras quanto dos Pereiras,
são descendentes do povo hebreu. Que quando fugiram da perseguição, vieram para cá e colocaram. Outros dizem que é descendente de português, não sei. Mas tem aí. Então você, não, já sou herdeiro do reino dos céus, faço parte da herança, então, não preciso nem esquentar a cabeça mais. Se eu sou descendente do povo hebreu, Paulo está fazendo, não vai com esse negócio de fazer parte de uma tribo qualquer. Não tem dessa, não. Mesmo você fazendo parte de uma tribo, ou você aceita o sacrifício de Cristo, ou você está destribado. Nós muitas das vezes achamos que o direito de herdar os céus é herança. Mas não é uma herança paterna. Não é uma herança de nacionalidade. É a herança de adoção através do sacrifício de Cristo Jesus. E Paulo faz questão de deixar isso bem claro para a igreja. Porque muitos ainda hoje dizem, não, mas eu já nasci na igreja. Eu sou filho de crente. Eu sou filho de crente. Eu nasci na igreja, trabalho na igreja desde pequenininho. Até o Vinícius aqui, desde que nasceu na igreja, já veio no colo do pai para a igreja e está até hoje dentro da igreja. Vai para o céu? Se confessar Jesus como Senhor e Salvador. É assim que funciona. Porque isso é um postulado. Eu nasci, fui criado dentro da igreja. Já estou com 60. Você vai entrar no céu como? Se confessar Jesus como Senhor e Salvador. Se é por herdade, Deus não tinha rejeitado os filhos de Eli, do sacerdote, oferecendo sacrifício por toda a nação, e Deus rejeitou, porque fez aquilo que não agradava a Ele. E nós, irmãos, muitas das vezes, se não entendermos isto, nós acabamos confundindo as coisas. O que Paulo faz questão de mostrar para este povo é exatamente isto. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Você, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu e firmou através de Cristo Jesus, tem destino certo todos aqueles que aceitarem o sacrifício dele como perdão de pecados. Isto é predestinação. Não é, eu nasci já estou descendente do povo hebreu, agora já estou no céu. Não. Eu nasci na família dos Pereira de Oliveira, né? Já estou no céu. Não. Esquece. Tem destino certo, olha só. Tem destino certo a uma herdade celestial. Quem, através dos mistérios revelados, entender que o único meio de ligar tanto o que está no céu quanto o que está na terra em Deus é Cristo Jesus. Se você entender isto e aceitar isto como uma verdade, você se torna herdeiro. Você tem destino certo, porque isto é promessa de Deus. E isto ele já estabeleceu em sabedoria e entendimento antes da fundação do mundo. Ele já tinha, antes de criar a humanidade, esse propósito em mente. E agora ele coloca em prática. E colocando em prática, traz a nós o entendimento do que é que ele fez para que o sacrifício de Cristo anule as condenações dos nossos pecados. Se você entendeu isto, amém por isto. E você fala assim, não, você falou balela, não quis saber de nada, não entendi nada, não tem problema. A misericórdia e graça de Deus prorrogará os seus dias, para que você um dia possa entender. E mesmo se sendo prorrogado, você não entender,
Enquanto você está ouvindo, peça misericórdia a Deus para ter entendimento. Porque se por acaso você sair daqui sem entender, você não será herdeiro. E não sou eu que decreto a sentença. É aquilo que está escrito. O que Paulo está trazendo o entendimento da igreja é exatamente isto. Olha, presta atenção naquilo que já foi revelado. E se aquilo que foi revelado faz com que você entenda o sacrifício de Cristo, amém. E se aquilo que foi revelado não fizer você entender, aí é problema seu. Porque aquilo que Deus quis revelar, Ele revelou. E revelou para o seu entendimento. Você não quer entender, quer complicar? Não tem problema. Faz parte do livre-arbítrio e do direito que você tem. Mas eu espero em Deus que você tenha entendido. Amém? Deus os abençoe. Muito obrigado.